Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino, e mais um vídeo informativo para vocês sobre as aulas em tempos de quarentena. Eu sou um professor, conforme dito, aqui de São Paulo, porém eu tenho uma informação que pode ser útil para você de toda a parte do Brasil. Hoje a gente vai falar sobre a volta às aulas, ou mais especificamente sobre a reabertura das escolas, e a gente vai ver como são duas coisas diferentes. Para mais detalhes, fique aqui comigo para saber mais. Bom, primeiro de tudo, qual é a diferença entre volta às aulas e reabertura das escolas? Volta às aulas seria supor que as aulas, os dias letivos, voltariam a ser contados dentro da sala de aula, ou seja, que as pessoas voltariam a frequentar a escola para ter a sua presença computada, de uma forma mais regular. Isso está mais longe de acontecer. O que nós temos é uma reabertura das escolas, onde os alunos e os pais eles podem ir ali até a escola para coisas pontuais, como por exemplo para receber uma orientação, para receber uma aula de reforço, e nem todo mundo vai ser chamado. Algumas pessoas, a maior parte delas, ficaria em casa. Então o que nós temos a princípio é uma previsão de volta para a sala de aula, mas em formato de a reabertura das escolas de uma forma mais gradual, né? Alguns estados já têm essa reabertura realizada, inclusive aqui em São Paulo você já tem algumas escolas que abriram suas portas, seja da rede pública ou da rede privada. Mas agora entrando em mais detalhes na parte mais informativa, a sua escola reabriu? Quando você vai voltar às aulas? E é isso que eu pretendo passar para vocês. Se não a informação, pelo menos como você vai encontrar a informação, beleza? Então primeiro de tudo eu vou colocar um mapa aqui na tela, tá? Vai estar aqui, né? E você vai ver que está bem dividido de acordo com a região. Isso porque o Brasil ele é uma república federativa, o que significa que os estados são como se fossem pequenos países dentro de um país maior, e aí cada um tem as suas próprias leis e regras. Mais ainda, como a nossa Constituição, a nossa lei maior não determinou o que aconteceria em tempos de quarentena, as pessoas que fizeram as leis nem sabiam que isso poderia acontecer, a gente não sabe exatamente quem é que tem o poder para decidir se a escola pode reabrir ou não, é uma coisa excepcional. Então nós temos uma pequena confusão aí de marcar calendários. Então, no governo federal, que é o governo do país inteiro, você não tem uma orientação que vale para todo o país, não existe essa orientação. No máximo você tem um Ministério da Saúde que vai compilando os dados, e aí embaixo do governo você tem o governo estadual, que são os 26 estados mais o Distrito Federal, que é onde fica a região onde fica Brasília, beleza? Então essas 27 unidades, elas vão ter regras, e aqui no mapa você está vendo as cores de cada uma dessas unidades. Se onde você mora está em vermelho, significa que não está reaberta as escolas e não tem previsão. Esse mapa aqui ele se refere às escolas particulares, mas ele pode servir de parâmetro para você entender as escolas públicas também, porque a escola particular é a mais fácil de reabrir. O governo vai lá, coloca algumas regras, fala, ó, escola, se você respeitar essas regras, você pode reabrir a escola. E os custos são todos privados, ou seja, o governo ele exige e a escola particular que vai ter que ir lá comprar o álcool em gel, que vai ter que organizar as fileiras. Então é muito mais fácil de você organizar. Abrindo uma escola particular, o governo vai poder pensar como abrir as suas próprias escolas, porque o governo vai ter que não só colocar as regras, mas arrumar um jeito de cumprir essas próprias regras que ele criou. Então nas suas escolas municipais, estaduais, escolas militares, institutos federais, ele vai ter que descobrir um jeito de cumprir as suas próprias regras. Pois bem, então olhando aqui no mapa, se está em vermelho, significa que a sua região não tem um prazo de retomada e está tudo fechado. Então, nesses casos, em alguns desses estados é bem mais delicado, você vai ver que não tem previsão nem sequer de abrir nesse ano, né? Então, tá em vermelho, esquece, tá? O seu estado está em vermelho, você já sabe que é melhor você ir acompanhando as notícias, claro, mas a maior probabilidade é que se o estado está em vermelhinho, as suas aulas não voltem esse ano ou voltem mais lá para o final. Mas de toda forma, tá em vermelho aqui do lado, você vai ter que ir atrás das notícias, não vai ter informação aqui, não adianta perguntar aqui embaixo, não é má vontade, é porque simplesmente essa informação não existe ou não foi determinada. Isso aqui é atualizado diariamente, você pode ficar olhando nesse site, eu vou deixar aqui embaixo também, e também procurar lá a Secretaria da Educação, o nome do seu estado, e aí você vai encontrar as informações necessárias. Agora, tá em amarelo ou tá em verde, você tem uma proposta de abertura parcial ou um retorno autorizado. A abertura parcial é aquilo que eu falei de uma escola reaberta. A escola abriu, porém não é aula regular. E retorno autorizado é as aulas voltaram a ser presenciais, né? Se não só com parte dos alunos, né? Que geralmente é isso que acontece, salas um pouco mais vazias, porém as aulas já são presenciais. Então você tem os estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Amazonas, Pará, Maranhão e Ceará.
Então, esses estados você tem um retorno autorizado, as escolas particulares já podem realizar. Porém, não necessariamente as escolas públicas, se você é desses estados no amarelinho e no verde, vão ter a reabertura autorizada. Em São Paulo, por exemplo, que está em verde ali, que é autorizado, as escolas estaduais de São Paulo ter a abertura delas realizadas agora em setembro, mas só 200 escolas reabriram. São por volta de 5.000, 3.000 escolas, é muita coisa. Então só 200 quiseram abrir as portas porque as outras decidiram que não tinham estrutura nem para sequer abrir uma vez por semana. Então, no caso de São Paulo, as escolas estaduais abriram esse mês, mas só para atividades de reforço e só algumas delas. Aula mesmo, e para toda a rede, só dia 7 de outubro, beleza? Só no mês que vem você vai ter uma reabertura das escolas estaduais em São Paulo. As particulares já estão abertas, como eu falei. E as municipais, as da cidade de São Paulo, da capital aqui, onde eu moro e onde eu conheço, o prefeito Bruno Covas já sinalizou que ele não quer abrir esse ano. Então, uma escola municipal da cidade de São Paulo, ela não deve reabrir esse ano. Alguns municípios como Mauá, por exemplo, aqui na Grande São Paulo, Rio Grande da Serra, já disseram também que suas redes não vão abrir esse ano. Mas se você é de outra cidade, dentro de São Paulo, e sua escola é municipal, aí você vai ter que pesquisar. De novo, você vai lá, Secretaria Municipal de Educação, e coloca o nome da sua cidade, joga no Google e você vai procurar a informação. Porque tem uma escala de critérios ali. Por exemplo, você tem um decreto estadual do governador e depois tem um decreto municipal do prefeito. E ainda tem essa questão de ser uma escola particular ou uma escola privada. Tem uma série de regras para seguir, mas a princípio as escolas particulares aqui em São Paulo do estado estão autorizadas. E importante, tá? Aqui em São Paulo você tem uma regra de sinais. Se dentro daquela cidade específica a epidemia está controlada, então a escola está autorizada a funcionar. Então pode estar autorizado no estado, mas não necessariamente na cidade. Como eu disse, aqui na capital está meio complicado, até porque é a maior cidade, a cidade que tem mais pessoas do país. No Rio de Janeiro você tem até um debate entre governadores e prefeitos, né? Governador e prefeito. O governador Wilson Witzel, atualmente afastado do cargo, não quis reabrir as escolas, e o prefeito da cidade, o Marcelo Crivella, da capital do Rio de Janeiro, quis abrir as escolas, falando aqui em escolas particulares. E o prefeito não pode cruzar a autoridade do governador, então está tendo um conflito lá no Rio de Janeiro para ver se as escolas vão reabrir ou não. Resumo da ópera. Você vai ter que olhar esse mapa e ver. Se está verdinho, é um sinal de que sua escola pode estar aberta, mas como eu disse, você vai ter que pesquisar. Se ela é particular, entrar em contato com a escola, e se ela é pública, você pode pesquisar lá, Secretaria Estadual, Secretaria Municipal, dependendo do regime da sua escola, e ver se ela está reaberta ou não. No mais, você pode checar esse site, se a sua escola particular é perfeitamente útil, e perguntar aqui nos comentários qualquer coisa para saber. Lembrando que se está vermelho, como eu disse, as chances da sua escola estar fechada e não abrir esse ano são muito grandes. No mais, eu fico por aqui. Meu nome é Luiz, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino. Lembre-se, esse vídeo aqui é de setembro, ele pode ser atualizado, ele deve ser atualizado. E se você quiser saber mais notícias, não deixe de se inscrever, deixar o seu curtir, comentário e até a próxima.